Shalom. Vamos ler aqui um texto, a palavra de Deus, que está em 2 Coríntios 11, verso 3, que diz assim: Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O Evangelho é simples e revolucionário, não tendo nada a ver com o que é pregado e vivido nos dias atuais. Pois o Evangelho, para se estabelecer, é desnecessária a hierarquização dos dons. O verdadeiro Evangelho, ensinado pelos apóstolos, que sempre apresentavam seus nomes em primeiro lugar e, se possível, a função depois. Por isso você nunca vai ler na Bíblia o apóstolo Paulo, e sim sempre Paulo falando dele, Paulo, o apóstolo. Esses ensinamentos neotestamentários, eles nos levam de volta aos santos dos santos. Isto é, aprendemos que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, o ungido de Deus, que com o seu sangue fez o novo e o vivo caminho, pelo qual entramos na presença do Eterno, pessoalmente, sem nenhuma outra mediação. O Evangelho genuíno tem que fazer valer o ato de rasgar o véu do templo, por ocasião da morte de Jesus, aniquilando assim todo o apavonamento religioso, todos esses conceitos e preceitos humanos. O Evangelho põe fim à noção de clero, que propõe a existência de pessoas especiais, com exclusivo ou maior acesso a Deus, retornando o sacerdócio universal dos crentes, proclamando que todos são iguais perante Deus. No Evangelho, as hierarquias desaparecem. Os apóstolos nunca serão maiores do que os pastores, nunca. E ninguém precisa produzir para virar uma autoridade de destaque. Você não precisa apresentar relatórios para virar alguém dentro do Evangelho, ou para galgar um degrau de destaque no Evangelho. O Evangelho enfraquece a instituição eclesiástica, pois as pessoas são as casas vivas do Deus vivo, anulando a possibilidade de qualquer prédio ser chamado de igreja ou de casa de Deus. O Deus vivo só pode habitar numa casa viva, nunca num prédio morto construído por mãos humanas. Portanto, o maior inimigo do Evangelho, o maior inimigo que esse Evangelho simples enfrenta é a religião evangélica. Preste atenção. Esta perversa religião se estabelece com uma rapidez e a sua marca mais forte é o retorno do entendimento de clero. A sede da hierarquização, a loucura das estatísticas, a busca por chefes terrenos para a igreja, aonde os ministros deixam de ser servos para ser senhores da igreja, é uma bandeira dessa religião perversa. A religião evangélica é adversa. Ela chega a ser, como eu disse mesmo, uma adversária do próprio evangelho. Pois o Evangelho ilumina, e essa religião evangélica produz trevas. Pois quando os feitores dessa religião sentem o seu império ameaçado, eles demonizam o próximo, classificando-os como rebelde. Então todos aqueles que podem trazer um perigo é logo classificado como rebelde. A religião evangélica é adversária, porque enquanto o Evangelho procura apresentar ao ser humano a pessoa do Cristo, a religião evangélica oferece um conjunto de crenças e costumes que aprisiona ao invés de emancipar. Pessoas no Evangelho são livres de pessoas, devendo ao próximo apenas o amor. Por isso que todo discipulador no Evangelho terá sempre uma frase para aquelas pessoas que pensam diferente ou agem diferente dele: vocês não me devem nada. No Evangelho, o serviço
é a fonte da autoridade. A religião evangélica não, promove a subserviência ao líder, que deve ser servido por sua condição de ser especial. Aliás, a religião evangélica gera elites, enquanto o evangelho gera servos, prestadores de serviço. O evangelho promove a simplicidade e a satisfação com a salvação. A religião evangélica confunde ganância e ostentação com excelência. O evangelho se pauta pelo amor, que é a busca pela unidade entre os irmãos, enquanto a religião evangélica se pauta pela disputa, que é uma manifestação da disposição contra o próprio amor. Cuidado, para você não estar vivendo uma coisa parecida com o evangelho, mas que não é o evangelho. Nós temos uma fábrica enorme de pessoas sendo produzidas apenas como amantes de si mesmo. Chegou a hora do retorno. É o evangelho simples. Não permita que a serpente te engane. Que Deus te abençoe.